estava presente aqui na vida do povo de Israel, nesse texto do capítulo 2, do verso de 1 a 9. Eles estavam de volta à terra após o exílio, mas a reconstrução do templo, um projeto que precisava continuar e pelo qual eles ansiavam, parecia então pequena e parecia insignificante diante da grandiosidade de outrora, do que eles viram do templo de Salomão que já existira. O que era para ser um momento de glória, o que era para ser um momento de restauração, transformou-se em frustração, em desânimo, em desencorajamento. No entanto, Ageu nos lembra de algo profundamente consolador. Mesmo quando os nossos corações fraquejam, Deus se aproxima com suas promessas de esperança. Ele vem até nós com essas promessas e nos diz para sermos fortes, para sermos corajosos e trabalharmos com confiança, pois a sua presença e a sua fidelidade continuam entre nós. E é com essa esperança, firmados na promessa de Deus, que somos convidados a caminhar não pelo que vemos, não por aquilo que está diante de nós, diante dos nossos olhos, mas pela fé, por aquilo que Ele nos prometeu, confiados em seu caráter. E em Ageu, no capítulo 1, nós encontramos o primeiro chamado de Deus para o povo de Israel, um chamado a reavaliar as suas prioridades. Nós já vimos isso. Eles haviam retornado do exílio e eles estavam então preocupados em estabelecer as suas próprias casas, cuidar das suas próprias necessidades e negligenciaram a construção da casa do Senhor. Por meio do profeta, Deus então exortou o povo a considerar os seus caminhos, a colocar a reconstrução do templo como prioridade, pois este era o lugar que simbolizava ali a presença de Deus, o lugar onde Deus estava em comunhão com o povo. E o povo então atendeu o chamado. Nós vimos isso. Inicialmente eles começaram a obra com entusiasmo, com um fervor renovado, mas como muitas vezes acontece, os desafios do caminho começaram a pesar sobre eles. E confrontados então com a realidade das dificuldades e as limitações dos recursos, o ânimo foi definhando, o ânimo foi se esvaindo, começou a diminuir. Aquilo que inicialmente era um impulso caloroso começou a ser corroído pelo cansaço, começou a ser corroído pela desilusão, começou a ser corroído pela frustração. E agora, passados apenas 30 dias, desde o primeiro sermão de Ageu, o desânimo se aprofunda no coração desses irmãos, no coração desse povo. E olhando para as fundações do templo que começavam a se erguer, eles não viam nada que se comparasse à glória do templo de Salomão, o templo de outrora, o templo passado. A memória do esplendor anterior contrastava então com a simplicidade presente e o contraste era muito doloroso. O que eles estavam vendo para eles era algo muito triste, muito doloroso. E então em suas mentes a obra parecia insignificante. A obra parecia incapaz de restaurar aquela glória do templo anterior, do templo de Salomão. E esse sentimento de incapacidade, de inadequação, fazia com que muitos se sentissem desanimados e prontos a desistirem daquela construção. Esse é o cenário que nós encontramos aqui em Ageu 2, do 1 ao 9, um povo em meio à frustração, um povo desanimado, questionando o valor do seu trabalho e dando lugar à tristeza e à decepção. Eles estão lutando contra isso, mas é bem aqui que Deus intervém em meio a esse cenário decepcionante, frustrante, e considera o povo, e olha para o povo, e quando ele olha para o povo, ele considera o povo, e então traz uma mensagem de esperança, uma mensagem de ânimo para este povo. Deus, que conhece a fraqueza e os temores do coração humano, não permanece distante, não permanece alheio a estas coisas. Ele não permanece como que não pudesse fazer nada, um espectador. Pelo contrário, ele se aproxima para relembrar ao povo da sua presença constante, da sua presença fiel. E não apenas isso,
ele reafirma as suas promessas e redireciona a visão do povo mais uma vez, porque está equivocada. Eles estão andando agora por vista pelo que eles veem, e Deus então resgata-os disso, mostrando-os a visão de um futuro glorioso. A partir desse texto nós somos lembrados de uma verdade essencial para as nossas próprias vidas na caminhada com Deus. Deus nos fortalece em meio ao desânimo, nos confirma as suas promessas e nos revela a glória futura que nos espera. Deus, ele nos anima em meio ao desânimo, nos confirma a sua promessa e nos revela a glória futura que nos aguarda. E nós veremos isso em pelo menos 3 pontos. Do verso 1 ao 3, nós veremos que Deus nos fortalece em meio ao desânimo. Do verso 4 ao verso 8, nós veremos que Deus confirma as suas promessas e nos chama ao mesmo tempo a uma ação. E no verso de número 9, Deus revela a glória futura que nos aguarda. Então, com isso, nós exploraremos aqui essa parte de Ageu, capítulo 2, que nos ensina que mesmo em momentos de cansaço, mesmo em momentos de desânimo, nós podemos encontrar forças em Deus, que está presente conosco, sempre nos orientando e nos guiando para um propósito que ultrapassa as nossas próprias limitações e as nossas próprias visões. Então, olhando para o verso de número 1 a 3 novamente, Deus nos fortalece em meio ao desânimo. Deus havia falado ao povo no primeiro dia do 6º mês. Note novamente no capítulo 1, do verso de número 1, ele diz: no 2º ano do rei Dario, no 6º mês, o primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor ao povo. Então Deus havia falado ao povo. No dia 24 do mesmo mês, o povo foi renovado pelo Senhor, por Deus, e retomaram a obra com ânimo. Vira o mês, chega o 7º mês, e o povo então começa a desanimar novamente. E então vem Deus ao encontro desse povo em meio a este desânimo e fala com eles no capítulo 2, do verso 1 e 2. E no versículo de número 3, as palavras do Senhor revelam claramente o estado de desânimo que os líderes e todo o povo estavam enfrentando. Veja o verso de número 3 novamente: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Deus começa com uma pergunta direta: quem dentre vós viu esta casa na sua primeira glória? Ao questionar isso, Deus não só reconhece a situação atual do povo, Deus não apenas mostra para o povo que sabe qual é a situação, mas também revisita a comparação dolorosa. Ele avilta isso, ele levanta esta coisa de novo, dizendo: não é ela como nada aos vossos olhos, como alguém que está pressionando a ferida novamente, alguém que está mostrando onde que está a ferida, e Deus faz isso, e ele revisita então essa comparação dolorosa que eles fizeram entre o templo que estava sendo reconstruído e a majestade do templo de Salomão, destruído décadas antes. E esse contraste encarava o que eles sentiam. Diante dos seus olhos, eles sentiam que algo estava inacabado, que era frágil, que parecia distante do esplendor do passado. Eles olhavam para aquilo, e aquilo não era um motivo de alegria para eles, pelo contrário, era um motivo de tristeza e desânimo. É fácil relacionar esse sentimento, irmãos, à nossa própria experiência de vida. Imagine, por exemplo, visitar um local, uma catedral histórica que outrora era grandiosa e agora se encontra em ruínas. Imagine você que frequentava um local e de repente você olha para aquele local anos depois e aquilo está em completas ruínas, tomados pelas teias de aranha, tomada pela poeira, pela sujeira, vidros quebrados, todas estas coisas ruins, as paredes rachadas, as janelas quebradas, os corredores vazios, então contrastam com a história da sua antiga glória. Algo que foi significativo e belo, agora se tornou um símbolo de perda e símbolo de nostalgia. Esse é o tipo de imagem que capturava o coração dos israelitas nesse momento. Aqueles que haviam sobrevivido, aqueles que viram a glória do primeiro templo, olhavam agora para aquela singela construção e eles só viam algo frágil e muito pequeno em relação à glória de outrora.
Eles olhavam para o que estavam construindo e mesmo com todo o esforço, com todo o progresso, parecia frustrante, parecia insuficiente. E então o Senhor se dirige ao povo de Israel não apenas para questioná-los, mas a fim de que eles enfrentassem e admitissem o seu próprio desânimo, que eles olhassem também para o seu próprio coração, olhassem para si, a fim de que eles reconhecessem o impacto emocional dessa comparação que eles estavam fazendo. Quantas vezes nós, em nossa jornada espiritual, nos deparamos com situações semelhantes como esta? Talvez nós tenhamos começado a nossa caminhada cristã com grande esperança, com grande expectativa, ansiando por uma vida de fé vibrante, cheia da presença de Deus, sendo fiel ao Senhor, mas algo ao longo do caminho colocou um tropeço. Nós tropeçamos, e então os fracassos que nós enfrentamos, as lutas, os desapontamentos, e quando olhamos para nós mesmos ou para a realização que nós fizemos, há um misto de frustração, há um misto de alegria e tristeza, porque nós olhamos para como começamos e como estamos agora. Em algum momento da jornada nós tropeçamos, em algum momento da jornada nós olhamos para nós mesmos, olhamos para outrora e vivemos de uma maneira nostálgica, apenas com aqueles dias que eram bons. Há muitas pessoas que não avançam hoje por sempre ficarem presos na nostalgia. Sim, nós não negamos os dias bons, eles foram bons, mas nós estamos hoje avançando, e era isso que o povo deveria entender. O que estava acontecendo com o povo aqui é mais detalhado em Esdras. Por favor, vamos ao livro de Esdras. Esdras no capítulo 3. Esdras 3, no versículo 12 e 13. Note o que é relatado aqui para nós é exatamente o tempo em que estava acontecendo em Ageu essas coisas. Capítulo 3, 12 e 13. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de família já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Durante a dedicação dos alicerces do novo templo, Esdras nos diz que alguns dos mais velhos que viram o templo original, eles gritavam, chorando amargamente, ao perceber que o novo edifício não se comparara com a grandeza do antigo. Ao passo que os mais jovens estavam se alegrando porque eles não tinham se deparado com a gloriosa imagem daquele templo antigo. O desânimo deles era real e o seu sentimento foram expressos por meio de gritos, de lágrimas, que se misturavam aos gritos de alegria dos mais jovens. Esse conflito entre expectativa e realidade mostra que o desânimo neste mundo quebrado faz parte da experiência humana, especialmente quando nós enfrentamos ou passamos por perdas e mudanças. Mas o texto de Ageu, voltando ao livro do profeta, nos lembra que Deus não ignora o nosso desânimo, não ignora a nossa frustração. Ele não é um Deus carrasco que simplesmente ignora as coisas que nós estamos passando em nossos corações. Ele conhece as fraquezas, Ele conhece as nossas dores, Ele conhece as dores e as fraquezas do seu povo, e não apenas isso, Ele vem ao encontro do seu povo neste momento. No momento de fraqueza, no momento de desânimo, Deus vem ao encontro do seu povo, e assim como o Senhor estava presente com os israelitas,
e promete a eles estas coisas, Deus também está presente conosco. Deus reconhece as nossas dificuldades, as nossas limitações, mas Ele não nos deixa no estado de desalento. Não é um Deus distante que está no céu e olha para nós e nada faz. Pelo contrário, em Ageu, no capítulo 2, o Senhor começa a reverter o desânimo deles, ao falar com eles, trazendo uma mensagem que não apenas reconhece a sua dor, a sua frustração, mas que traz um encorajamento, um renovo do desânimo. Deus se aproxima para dar forças ao povo, pois Ele não abandona aqueles que enfrentam lutas e desânimos na sua caminhada de fé. Deus não abandona. Mas ao avançarmos no texto, nós olhamos também para o verso de número 4, ao verso de número 8, onde nós temos Deus confirmando as suas promessas exatamente por causa do desânimo do povo, por causa da frustração dele. Então Deus traz ao seu povo uma mensagem prática, uma mensagem poderosa que tem poder de reanimá-los, unindo promessa com ação. No momento em que o desânimo paralisava o povo, no momento em que o desânimo tomava o coração do povo, o Senhor se dirige diretamente a eles, chamando-os ao trabalho, chamando-os à força e ao trabalho, mas com um único motivo, ou baseados num único motivo. Por que eles deveriam trabalhar? Por que eles deveriam avançar? Por que eles deveriam ir adiante? Porque ele diz no verso de número 4, no finalzinho: porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Então, invertendo a coisa aqui, pegando o final, então ele diz: porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Seja forte Zorobabel, seja forte Josué, seja forte todo o povo, porque eu sou convosco. Não desanime, não fiquem frustrados, não fiquem com os joelhos vacilantes e as mãos decaídas. Levantem-se, sejam fortes. E baseado em quê? Porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Deus se dirige diretamente a eles, chamando a esse trabalho, uma promessa renovada que chama a uma ação. Essa promessa da presença não é apenas um consolo, mas é uma convocação à obediência, sustentada pela confiança de que o próprio Deus caminha com eles, de que o próprio Deus está lado a lado com eles, está guiando-os, está dirigindo-os. Ele está presente não apenas para dar ânimo em tempos difíceis, mas para transformar a realidade ao redor do povo e providenciar tudo o que é necessário para aquela obra. É Deus quem é o dono daquela obra, e Ele está dizendo para o povo: eu sou convosco, e porque eu sou convosco, vocês não devem desanimar por causa da falta de recursos, por causa dos povos ao derredor, dos perigos. Deus também relembra a sua aliança com os seus antepassados, Israel, note isso, uma aliança baseada na fidelidade, na graça que é imutável. O verso de número 5 diz: segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Deus chama a memória do povo para o tempo do Egito, onde eles não tinham terra, onde eles não tinham cidade fortificada por um muro, onde eles não tinham um templo, e Deus os guiou, e Deus os livrou dos perigos ao derredor. Deus não seria agora o mesmo Deus imutável que poderia proteger o povo em uma cidade cujos muros e as portas foram arrasadas, o templo foi derrubado por Nabucodonosor. Deus poderia protegê-los mais uma vez, Deus poderia guiá-los mais uma vez, e era isso que Deus estava querendo trazer à memória deste povo. Deus relembra a sua aliança com os antepassados e como Ele tem sido fiel e como a sua graça é imutável. E ao invocar essa aliança, o Senhor reforça que Ele é o mesmo Deus que sustentou o povo em toda a história deles, em toda a sua história, e que a sua presença não depende de circunstâncias. Deus não está longe no momento mais difícil e está perto no momento bom.
A sua presença não depende de circunstâncias, a sua graça não depende de circunstâncias, e Deus está ensinando isso para o povo. E é isso que nós devemos aprender. Deus não está conosco apenas no momento em que nós achamos que estamos de bem com Ele, mas também no momento dos nossos tropeços. Ele está nos conduzindo ao arrependimento, por seu Espírito nos guiando passo a passo, como diz o salmista. Ele está pegando os nossos caminhos tortuosos e transformando em caminhos retos. E Ele está lembrando o povo exatamente disso, do seu compromisso. O seu compromisso é eterno conosco. Ele fez uma aliança eterna, e essa recordação traz ao povo a segurança de que mesmo quando tudo ao redor parece desfavorável, Deus permanece ao lado deles, trabalhando para cumprir as suas promessas. Deus ainda permanece com eles. E em seguida, quando nós olhamos no verso 6 a 8, Deus amplia então essa promessa ao anunciar que Ele abalaria os céus, abalaria a terra, abalaria o mar, abalaria as nações. Deus faria coisa grandiosa. Esse abalo simboliza uma transformação profunda e uma transformação abrangente, no qual Ele se compromete a alterar o curso da história e restaurar o que parece perdido. Ele promete intervir diretamente, mexendo nas estruturas do mundo, para que o seu propósito seja cumprido, para que a sua vontade prevaleça. A obra que o povo vê como frágil, a obra que o povo vê como desanimadora, será fortalecida pela própria mão de Deus, que mudará tudo em favor do seu plano, que mudará todas as coisas. Deus declara ainda no verso de número 8: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. O povo estava desanimado porque lhes faltava recursos materiais, recursos financeiros. E quando Deus declara que o ouro e a prata são deles, Ele está lembrando ao povo que todos os recursos pertencem a Ele, que mesmo no momento certo, Ele providenciará o que for necessário para isso. Embora o povo esteja frustrado ali e não esteja vendo saída destas coisas, no momento certo, Deus providenciará essas coisas. Assim, o Senhor assegura que o chamado à ação do povo, para que eles voltem à construção, para que eles se alegrem com isso, não depende das forças humanas. Eles não deveriam trabalhar baseado na sua força, na força do seu braço. Vocês se lembram do que Deus disse quando Ele olha para aquele povo e diz para eles: eu não escolhi vocês porque vocês são o povo mais forte. Eu não escolhi vocês porque vocês são o maior povo da terra. A escolha foi por graça, foi porque Ele quis, Ele se agradou. Eu não escolhi você porque eu vi algo em você que seja extraordinário e por isso eu lhe escolhi. Paulo vai tratar essa doutrina quando ele fala que Deus não escolheu os grandes sábios, Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Paulo também diz que a glória de Deus está em vasos de barro. O poder dele está em vasos de barro para que a glória seja dele e não nossa. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá a glória. E bendito seja Deus, porque Ele escolhe as coisas fracas desse mundo, as coisas que são nada aos olhos dos homens, para que a sua glória resplandeça sobre a terra. Então, se você se acha fraco, se você se acha pequeno, se você olha para você e não vê nada dessas coisas, confie em Deus, que depositou em você a sua glória. O Espírito habita em você, meu irmão, minha irmã, e é Ele quem te fortalece, e é Ele quem te dá as forças para continuar nesta jornada cristã tão difícil, nesta peregrinação. Embora as frustrações muitas vezes tomem os nossos corações, embora as tristezas tomem os nossos corações e o desânimo venha de tal forma que tudo que nós queremos é jogar a toalha,
Deus vem ao nosso encontro neste momento e nos dá conforto e nos dá consolo. Bendito seja Deus por isso. Esse lembrete encoraja então o povo a agir com fé e confiança, sabendo que o sucesso da obra, quem começou a boa obra há de concluir. O sucesso da obra não estão nas minhas próprias habilidades, não estão em mim mesmo. O sucesso da obra está na fidelidade de Deus. Os recursos são do Senhor. Então pense em um artista, um pintor, que está diante de uma tela em branco, onde os que não entendem disso não olham nada, absolutamente nada. Aquele artista já olha para aquela tela em branco com a obra terminada, com a obra-prima terminada, tudo já está na sua mente. Ele olha para aquilo quando ainda nem começou, enquanto um outro que não entende de nada olha para aquilo e não consegue ver absolutamente nada. Ele vê tudo. Deus é exatamente assim. Ele vê cada pincelada, cada traço, cada cor, onde nós não enxergamos, onde nós só enxergamos tristeza, onde nós só enxergamos angústia, desânimo, frustração. É por isso que nós não devemos nos guiar por vista, devemos nos guiar por Ele. O meu justo viverá pela fé, e ele não pode retroceder. E assim então Deus, o grande artista, vê o potencial da sua obra e nos chama a participar, mesmo que a princípio a tarefa pareça árida, pareça insignificante. Com a sua presença o vazio se torna algo belo, algo digno da sua glória. E Deus então está chamando seu povo a agir com coragem, com fé, porque Ele está com eles, movendo o céu, a terra, o mar a favor deles, suprindo todas as suas necessidades. A presença do Senhor é algo, ao mesmo tempo, uma garantia de que Ele é fiel e um chamado para respondermos à obediência com dedicação. É ao mesmo tempo uma garantia de que Ele é fiel e ao mesmo tempo um chamado para ação, para nos dedicarmos a Ele. Ao agirmos em resposta a esse chamado, estamos então participando de uma obra maior do que nós mesmos. Estamos participando de uma obra maior do que o nosso mundinho. Nós estamos participando da obra, da grandiosa obra redentora que Deus está executando há muitos anos e ainda continua executando até hoje, até o dia da consumação. Devemos estar confiantes em Deus, que é o nosso verdadeiro pastor, verdadeiro provedor, que no fim nos sustentará. E então nós podemos avançar para o verso de número 9. Quando nós olhamos para o verso de número 9, Deus faz a promessa e Ele reaviva o seu povo com uma esperança futura. Ele fala: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Com estas palavras, Deus revela que a glória futura do templo, que eles estão construindo e que eles veem tão insignificante, Deus está mostrando para ele que superará até a grandiosidade do templo que eles viram outrora. Essa promessa, ela não se refere apenas ao esplendor físico, ela aponta para uma esperança que transcende o momento presente, o momento que eles estão vivendo. Deus não somente está com eles agora, mas também está preparando algo muito maior e muito mais duradouro. Lembre-se de uma coisa: o templo é símbolo da presença de Deus, símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. E Deus está dizendo que a glória da última casa será muito maior do que a primeira. Porque a primeira foi passiva de destruição. Nabucodonosor chegou lá e destruiu todas as coisas. A primeira era apenas símbolo e a última
seria a própria presença de Deus no meio dele. Imagine uma planta cujas raízes se desenvolvem profundamente sob a terra ou debaixo da terra, antes mesmo de se manifestar na superfície. E ela está então crescendo ali, mesmo quando não há nada visível, mesmo quando nós não conseguimos ver nada, há uma atividade intensa acontecendo embaixo da terra, até que a planta então finalmente brota. E quando ela brota, ela cresce e floresce. Assim é a obra de Deus. Em tempos de aparente insignificância, em tempos de aparente dificuldade, de ferrenhas lutas, Ele está operando algo invisível, uma glória que se revelará no tempo devido. Para nós, essa promessa, essa glória futura, nos oferece uma visão que vai mais além do que as nossas lutas e limitações do presente. Na verdade, essa esperança de glória, um dos temas centrais do Novo Testamento. Abra comigo 2 Coríntios, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. O verso de número 17. 16, 17 e 18. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós às coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não se veem são eternas. Paulo já está escrevendo isso, e essa promessa nos lembra que, independentemente das dificuldades, independentemente dos nossos tropeços, Deus está nos conduzindo a algo que vai muito além da nossa compreensão atual. E é por isso que ele disse: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para nós, seus filhos. Não desceu ao coração de homem nenhum. Então essa promessa, ela nos lembra que independentemente de qualquer coisa, Deus cumprirá os seus propósitos. Essa visão da glória futura nos fortalece, porque nós sabemos que este templo, na verdade, esta presença de Deus no meio do povo foi cumprida em Cristo Senhor, que é a verdadeira manifestação da glória de Deus. O chamado Emanuel, aquele que tabernaculou no meio do povo. Por isso que Deus disse que a glória da última casa seria maior do que a primeira, não daquela que eles estavam vendo, mas do próprio Deus no meio dele, o próprio Deus encarnado no meio deles. Então a visão dessa glória futura nos fortalece, porque agora, unidos a Cristo, nós sabemos, Ele, a verdadeira manifestação da glória de Deus, o Deus conosco, que habita em nós por meio do seu Espírito Santo, nos conduz a uma esperança de glória eterna. E eu sempre lembro o que o pastor John Piper disse em uma de suas pregações: cada milésimo de segundo do seu sofrimento nesta terra, do seu sofrimento em Cristo nesta terra, não é em vão. Cada milésimo de segundo está acrescentando para você peso de glória na eternidade. Cada sofrimento por Cristo, cada sofrimento pelo Evangelho, está acrescentando para você peso de glória na eternidade. Não é à toa que o próprio apóstolo Paulo pode dizer: pelo que eu me alegrarei nas tribulações, nas angústias, nas perseguições, nas calúnias. Como alguém pode se alegrar nisso? Só quem entende o que estas coisas estão fazendo. É por isso que o apóstolo Paulo, também inspirado pelo Senhor, disse que todas as coisas vão contribuir para o nosso crescimento, para o crescimento daqueles que foram chamados por Deus, para o crescimento daqueles que amam a Deus. Então você está em alguma frustração, em alguma luta, em alguma angústia, saiba que, como filho de Deus, isso está te moldando, isso está te purificando, isso está te levando
a um estado melhor do que agora, porque a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, 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 até chegar a ser dia perfeito. É uma esperança viva que Deus estará para sempre conosco e nós estaremos para sempre com Ele. Mesmo quando o nosso trabalho e a nossa fé parecem pequenas e insignificantes, Deus nos assegura de que há uma glória muito maior aguardando a todos aqueles que perseverarem. Não é à toa que todo o tempo, nas cartas ao Apocalipse, ele diz: o que perseverar até o fim, o que perseverar até o fim, ao vencedor, ao vencedor. E mais uma vez eu reitero, não depende de nós. O nosso futuro está garantido quando nós nos entregamos ao Senhor. Então, como podemos responder à promessa dessa glória? Nós podemos continuar firmes, confiando que apesar das dificuldades, o nosso trabalho não é em vão. Continuar trabalhando com afinco. Nós que somos pedras vivas e juntos somos o templo do Senhor, o corpo de Cristo, trabalhando na nossa santificação, trabalhando com aquilo que o Senhor nos deu. Como já várias vezes apontei para vocês, 2 de Pedro, capítulo 1, do verso 3 em diante, quando Deus lista ali para nós uma lista de virtudes que nós devemos ter e nos empenhar de tal forma que aquelas coisas não apenas existam em nós, mas que elas cresçam. E dessa forma, diz o apóstolo Pedro, inspirado pelo Santo Espírito, será dada amplamente a entrada no reino do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então essa promessa nos convida a viver com expectativa, com esperança e buscar sempre mais do reino de Deus, sabendo que a glória dele um dia se revelará na sua plenitude. E este corpo que ainda é caído se revestirá de glória. Aquilo que é imortal se revestirá da imortalidade. Aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Essa é a nossa esperança. Lembre-se disso. Deus nos fortalece para progredirmos em meio ao desânimo, sustentados pela sua promessa e pela visão dessa glória futura, que Ele já nos garantiu. Mas infelizmente para alguns o desânimo profundo pode gerar a ideia de que Deus os abandonou, de que Deus os deixou, ou que as promessas dele já não têm validade para as suas vidas, e sentir essa dúvida faz parte neste mundo quebrado da experiência humana, no mundo pós-queda, especialmente quando nós enfrentamos longos períodos de dificuldades e os resultados parecem distantes e até mesmo inatingíveis. Mas veja, quando nós olhamos para Ageu, capítulo 2, do verso 1 ao 9, Deus nos mostra que Ele estava completamente ciente do sofrimento do seu povo, dos sentimentos do seu povo, e longe de abandoná-los, veio até eles para reafirmar a sua promessa da sua presença, de que Ele está conosco, assim como o Senhor Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E ao questionar quem dentre vós viu a casa na sua primeira glória, Deus não apenas reconhece a dor do povo, mas também se identifica com ela. É por isso que o escritor aos Hebreus diz que ele é o sumo sacerdote que sofreu todas as coisas, ele sabe o que é padecer. E ele nos entende. Então ele estava junto de cada um deles, convidando-os, chamando-os a compreender que o desânimo não era um sinal do abandono divino. O desânimo não é um sinal de que Deus nos abandonou, mas sim um momento em que Ele mesmo se aproxima de nós. Ele mesmo mostra que veio nos fortalecer e não nos desampara. A fidelidade de Deus não depende das circunstâncias, irmãos. A fidelidade de Deus depende da sua natureza, do seu caráter. É por isso que a segunda epístola a Timóteo, capítulo 2, verso de número 13, nos diz: se nós somos infiéis, Ele permanece fiel, pois Ele não pode negar a si mesmo. Assim, mesmo quando nós não vemos o cumprimento imediato das promessas de Deus, nós não conseguimos enxergar estas coisas, porque nós estamos no meio do olho do furacão,
e estamos desanimados, aflitos, angustiados, nós podemos confiar que Ele é fiel e Ele está presente, sustentando-nos e nos capacitando a perseverar, nos dando força. Outros podem argumentar que as suas circunstâncias são tão desafiadoras que é impossível encontrar esperança, que é impossível continuar. Talvez essa seja a sua situação hoje aqui. Talvez você esteja me escutando até agora e esteja dizendo: você não sabe, pastor, pelo que é que eu estou enfrentando. É difícil de continuar nessa situação. Então, diante de situações aparentemente insuperáveis, é natural que a perspectiva humana, com os olhos puramente físicos, com os olhos puramente na situação, leve a focar mais no que não está funcionando, mais no que não está progredindo, mais na situação em si, no que Deus está fazendo, em como Deus está trabalhando. Mas Deus, que reconhece os nossos limites, reitera mais uma vez a sua promessa de estar conosco. Porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. O meu Espírito habita no meio de vós, não temais. Em Ageu ele lembra ao povo que o ouro e a prata são dele também, e que ele pode prover todos os recursos necessários para a realização da sua obra. Então essa certeza nos desafia a olhar para além das dificuldades, reconhecendo que Deus tem recursos infinitos para suprir as nossas necessidades, sejam elas materiais, emocionais ou espirituais. Ao longo das Escrituras nós vemos que Deus tem uma prática de realizar grandes obras em circunstâncias aparentemente impossíveis. Deixa eu lhe lembrar de apenas uma delas. Lembre-se ou pense em Gideão e os 300 homens, enfrentando um exército massivo de midianitas, sem qualquer chance humana de vitória, ali em Juízes 7. Mesmo com as dúvidas de Gideão, mesmo com as suas limitações, ele testemunhou que Deus operava além das aparências. Semelhantemente, o nosso desânimo e a nossa dificuldade não anulam a capacidade de Deus de realizar o que prometeu. Não anulam a promessa de Deus que estaria conosco. Portanto, ao nos sentirmos desanimados, nós devemos lembrar que a presença e a promessa de Deus permanecem conosco. Ele não nos chama a ignorar as dificuldades, longe disso. Mas Ele nos chama a enfrentar essas dificuldades, esse desânimo, essas incertezas, diante da certeza da sua fidelidade, que é maior do que qualquer circunstância adversa. Deus está conosco. Deus está conosco. E isso é suficiente para nos dar esperança e força para continuarmos. Concluindo, irmãos, certamente nós nos decepcionamos quando as nossas expectativas não se concretizam. Assim como o menino, no início que falei, esperando por sua festa de aniversário, e de repente não foi concretizada. O povo de Israel também enfrentava um profundo desânimo nesta passagem, após ter sido renovado por Deus. E eles esperavam ver o templo reconstruído com o esplendor de outrora, mas o que eles viam diante de si era uma obra modesta, e aos seus olhos como nada. Mas o texto de Ageu nos mostra como Deus nos fortalece para nós progredirmos em nosso desânimo. E Ele nos sustenta com a sua promessa, revelando-nos ou nos lembrando mais uma vez da sua glória futura que nos aguarda. E diante disso, nós devemos pensar então, quais áreas da nossa vida estão tomadas pelo desânimo, pela frustração e ofuscando a nossa visão, que nos fazem olhar somente para agora, para este momento, para não caminhar. Há circunstâncias que me fazem questionar se Deus continua presente comigo. Será que essa situação faz você questionar se a presença de Deus está contigo, se Deus ainda é por você, se Deus ainda é pelo teu casamento, pela tua família? Sim, Deus está dizendo: eu estou convosco mesmo nestes momentos. Sejam fortes. Lembre-se da promessa de Deus.
Lembre-se que em momentos de angústia, o que você deve fazer é aquilo que Jeremias disse: eu devo trazer à memória aquilo que me dá esperança. Não importa o tamanho, ou o desafio, ou a extensão da sua fraqueza, Deus é fiel para fortalecer, encorajar e restaurar. O apóstolo Paulo disse que é na fraqueza que o poder de Deus é operado. É nesse momento onde você esvaiu todas as suas forças, onde você não luta mais com a própria força do teu braço, com os teus próprios conceitos, onde você acha que tudo está acabado. É nesse momento que Deus disse: confia em mim, porque é agora que eu vou começar a agir. Parece até clichê, né? Mas é o que a Escritura mostra. Estás pronto para agir com fé, confiando que Ele está contigo e que Ele cumprirá os seus propósitos? Confie no Senhor. Confie no Senhor, entrega todo o teu caminho, não te apoias no teu próprio entendimento, e Deus te fortalecerá e endireitará os teus caminhos. Que o Senhor nos ajude a confiar nele. Amém.